Pronto, boa tarde a todos. Eu sou Jonas Lindström, diretor executivo aqui da Câmara de Comércio Sueco-Brasileira. Estou muito feliz em abrir esse bate-papo. Vai ser realmente um bate-papo hoje, não uma apresentação. Todo mundo vai, por favor, participar na conversa. Esse evento faz parte do Innovation Weeks. É um evento anual que é organizado pela Team Sweden. A embaixada em Brasília é o guarda-chuva, né? Mas com bastante ajuda da Câmara de Comércio, o Business Sweden, o CISP, que está aqui, e os consulados. Então, são 3 semanas cheias de webinars no tema inovação, em parcerias entre a Suécia e o Brasil. Esse evento hoje é sobre P&D, né? As oportunidades e obstáculos para investir em P&D no Brasil. Temos 3 empresas que vão apresentar alguns cases interessantes, é a Ericsson, a Ferring e a Scania. E a dinâmica vai ser simples, os 3 palestrantes vão se apresentar, contar a empresa, o que a empresa faz de P&D no Brasil, mas bem rapidinho, porque a ideia é depois abrir para um bate-papo, né? Eu tenho algumas perguntas, eu tenho certeza que vocês também têm perguntas. A ideia é pelo menos meia hora de perguntas da plateia, né? Então, deixa eu apresentar os palestrantes. O primeiro é Edvaldo Santos, que é nosso coordenador do Comitê de Inovação e Sustentabilidade. E como hobby, ele está na Ericsson também, né? Lá, ele é diretor da pesquisa, desenvolvimento e inovação da Cone Sul da Ericsson. Ele lidera atividades voltadas às redes 5G, robótica em nuvem, para manufatura, né, avançada, veículos autônomos, redes programáveis e sistemas voltados à digitalização dos negócios dos operadores de telecomunicações. Esse é o Edvaldo. Depois, Rubens vai falar, que é gerente executivo da pesquisa e desenvolvimento da Scania Latinoamérica. Ele é engenheiro mecânico, com mais de 40 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento no setor automotivo. O Rubens é o gerente executivo responsável pela área de desenvolvimento de caminhões da Scania para a América Latina. E depois temos o Renato Faro, que é diretor da pesquisa, desenvolvimento e inovação. É também diretor da área de assuntos regulatórios dos laboratórios Ferring. Renato possui algumas décadas de experiência na área de inovação, seja trabalhando como pesquisador até 2006 e como executivo da área desde então. Muito obrigado aos 3 palestrantes. Na verdade, nem são palestrantes, eles deixaram bem claro para mim que eles querem um diálogo hoje. Não é ninguém aqui tem todas as respostas, né? É um tema complicado, interessante, por isso a gente está aqui para escutar também, né? Então, vamos iniciar, por favor, com o Edvaldo, um pouquinho sobre Ericsson, né? Quem você é, por favor, Edvaldo. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com todos vocês hoje. Espero que meus são bem, né? Eu coloquei o microfone aqui, me ouvem bem? Sim, perfeito. Pois bem, como você bem falou, Jonas, a Ericsson é fornecedora de rede 5G, ela tem presença no Brasil ininterrupta desde 1924. A gente tem a mais antiga fábrica da Ericsson em São José dos Campos, fundada em 1955. Temos pesquisa e desenvolvimento aí na iminência de completar 50 anos de pesquisa no Brasil. Trabalhamos em áreas como, por exemplo, inteligência artificial, realidade mista e aumentada, e como você também já disse, a transformação digital dos operadores de telecomunicações, né? Rede 5G é um dos nossos carros-chefe do ponto de vista de portfólio de produtos. Esse assunto tem ganho muita reputação na mídia, né? Muita presença na mídia, já visto o leilão de frequências da Anatel na semana passada, e também o poder de transformação dessas redes, né? Então, a gente tem a felicidade de ter um profissional brasileiro que é atuante e que trabalha com protagonismo e relevância na construção dessas redes há aproximadamente uma década, né? O Brasil, ele participa, ele não é um mero importador desse tipo de tecnologia, mas ele participa da pesquisa, desenvolvimento, mas também antecipadamente da padronização dessas redes. E uma vez mais, é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado. Rubens, por favor. Bom, meu nome é Rubens Garcia, eu trabalho aqui na Scania há 35 anos na área de engenharia de caminhões, sou responsável pela parte de caminhões, né?
Antes da Scania, eu trabalhei na Volkswagen, na parte de veículos de passageiro, e antes disso eu trabalhei na Puma. Acho que o pessoal que é um pouquinho, vamos dizer assim, é jovem, um pouco mais tempo que nem eu, né? Vamos dizer assim, que eu continuo sendo jovem, só que um pouco mais tempo que os outros, lembra daqueles carrinhos esportivos. Eu tive o prazer de trabalhar lá. Então, assim, a minha vida inteira eu trabalhei em indústria automobilística na parte de P&D, né? E aqui na Scania, aqui, a gente tem o P&D desde 1960, praticamente, desde quando nasceu a Scania aqui. A matriz, a Suécia, ela viu a necessidade de ter P&D aqui em função das condições aqui do Brasil serem totalmente diferentes da condição da Europa, né? Então, ao longo desse tempo aqui, a gente acabou se especializando na parte de mercados mais severos, parte de mineração, canavieiro, madeireiro, essa aplicação de grãos realmente aqui que, em termos de ambiente, condição de estrada, é totalmente diferente da Europa, né? E esse know-how que a gente tem aqui, ele pode ser usado para a América Latina inteira, é usado, né? A Scania hoje ela tem um portfólio de produtos globais. O mesmo produto que fabrica aqui no Brasil é fabricado na Europa também. Então, é assim, tudo que a gente faz aqui de P&D, para mercados robustos, eles podem ser usados, por exemplo, na Rússia, na Índia, outros mercados mais severos na África, né? Então, é assim, hoje a parte de P&D aqui no Brasil, ela tem uma relevância grande para a Scania global, em termos de agregar esse valor nessa proximidade, não vou nem dizer proximidade, aqui a gente está dentro do mercado, né? Então, a Suécia vê isso com bastante bons olhos, de ver essa expertise que a gente tem aqui, de estar próximo no mercado severo, né? E outra coisa, a gente vai falar um pouquinho também, assim, esse casamento entre suecos e brasileiros funciona muito bem, mas a gente vai ter a oportunidade de abordar isso um pouco melhor. Perfeito? Então, e mais uma vez, muito, muito obrigado pela oportunidade aí, tá bom? Obrigado. Obrigado, Rubens. Renato, por favor. Também, da minha parte, obrigado pelo convite. Me sinto honrado em participar desse bate-papo. Eu acho que é super interessante a gente observar diferentes abordagens em P&D, né? São áreas completamente distintas, mas que, ao fundo, visam melhorar a qualidade de vida para o usuário final, né? O Renato Faro, ele também tem algum tempo nesse mercado de P&D. Eu sou biólogo de formação, mas toda a minha parte acadêmica foi feita em farmacologia, né? Farmacologia tanto básica como aplicada. Eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado em Boston, fiquei lá durante quase 2 anos, e depois migrei para o Imperial College de Londres, onde fiquei mais 2 anos como cientista lá. Quando eu retornei para o Brasil, eu vi que existia um gap muito grande entre a percepção da indústria farmacêutica e o que se desenvolvia na academia. Então, a ideia inicial, quando eu cheguei, era tentar fazer uma ponte entre o pesquisador e a indústria farmacêutica. E essa ponte está sendo construída, ainda não foi totalmente construída, né? Mas agora os gaps são bem menores que existem, né? É uma facilidade maior de discussão entre os dois players. Aqui na Ferrin, a parte de P&D, ela é bem recente na Ferrin, ela foi montada, eu fui convidado para esse desafio em 2018, então a gente completou 3 anos de P&D aqui no Brasil. Nós temos 12 centros de pesquisa espalhados pelo mundo e o Brasil é o único centro no hemisfério sul, mas a gente tem uma sinergia muito grande com os outros centros. Então, produtos que começam em estágio de desenvolvimento no Brasil migram para a China, para a Rússia, para os Estados Unidos e vice-versa, tentando acelerar esse processo de desenvolvimento de uma nova molécula, que é um projeto longo, é um projeto custoso, que existe uma grande chance de dar errado, né? Para você ter uma ideia, a porcentagem de drogas que chegam ao mercado não chega a 1% das drogas que começam seu desenvolvimento. Então, é muito interessante ver uma iniciativa que vocês estão propondo de fazer esse link, de potencializar para a gente poder discutir P&D aqui no Brasil. Muito obrigado pelo convite. E fico aberto aqui para a gente fazer esse bate-papo o mais produtivo possível. Perfeito. Foi essa speed introduction, né, dos três. Muito obrigado. Muito interessante ter 3 setores tão distintos, né? Temos automotivo, temos telecom, temos a farma aqui presentes. Os desafios, as oportunidades são
os mesmos, na verdade, né? Dos três. Então, que a minha primeira pergunta, já abri o chat box para quem quer também comentar, está aberto já. Inclusive, pode levantar a mão, tem a função do Zoom de levantar a mão para perguntas. Eu queria começar com o famoso custo Brasil, porque a gente escuta muito, né? Que é sobre o investimento, falta de verba para realmente investir em PD no Brasil. Quais são as vantagens? Porque a Scania, a Ericsson e Ferring fizeram esses investimentos. Quais são os argumentos? Sempre tem a ver com as leis de incentivo? Ou como é que funciona isso para mim, que é leigo na área, né? Vamos começar com Ericsson, por favor, Edvaldo. Olha, no caso da Ericsson, a gente, assim, eu diria que a gente fez bom uso do privilégio das leis de incentivo, tá? Mas há aproximadamente 10, 11 anos, a gente também fez uma escolha que a gente chama de meritocracia, né? Ou seja, nós entendemos que o incentivo ele era um estímulo inicial para uma operação de pesquisa e desenvolvimento se estabelecer, mas que a gente não poderia depender disso. E a partir do momento que a gente fez essa escolha pela meritocracia, a gente aumentou a nossa relevância, o nosso protagonismo nessa cadeia global de P&D da Ericsson, né? Então, nós conquistamos mandatos como, por exemplo, inteligência artificial e tantos outros, né? Então, assim, o incentivo governamental ele é importante como esse estímulo inicial, porque fazer pesquisa e desenvolvimento é caro, não é barato. Por outro lado, antecipando até uma das observações, é que quando você faz esse caminho pela meritocracia e definitivamente tem uma gestão do negócio, pesquisa e desenvolvimento, do vender a capacidade do profissional brasileiro mundo afora, a gente constata que pela qualidade dos nossos trabalhos e pela complexidade dos temas que nós temos no Brasil, o nosso custo é de 50% ou menos da maioria dos nossos pares no hemisfério norte. Então, assim, eu sou extremamente otimista quando a gente fala de fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, as minhas observações aqui ao longo desse tempo vão ser muito mais positivas em relação à quantidade de desafios que eu observo. Super interessante. A Scania, Ferring, a conta fecha? Na realidade, se você me permite, Renato, na realidade ela fecha e fecha muito bem, né? Que nem, por exemplo, foi o que o Edivaldo falou. A parte dos incentivos Inovar Alto, que teve agora a Rota 2030, no caso da indústria automobilística, ela, o que a gente fala foi um plus a mais, né? Mas a Scania sempre teve muito claro que é muito importante ter pesquisa e desenvolvimento aqui. E, coincidentemente, Edivaldo, o custo de fazer de um profissional aqui no Brasil é em torno de 60% do custo de um profissional na Suécia. Não pegar um engenheiro aqui e um engenheiro lá. Só que é o seguinte, esse custo é um custo direto. Agora, se você colocar aqui que a gente consegue sempre, pelo fato da gente ter essa situação no Brasil, de sempre ter que fazer mais com menos, né? De ter essa flexibilidade, essa criatividade, essa conta fecha muito mais. Então, esse custo Brasil para P&D, ele é extremamente positivo, né? Ele é extremamente positivo, assim. Tem uma vantagem financeira enorme, não só em termos de ser uma mão de obra um pouco mais barata, mas ser uma mão de obra extremamente qualificada e flexível, né? E a Europa vê isso com muito bons olhos, que a gente tem essa habilidade de, por exemplo, o investimento que os caras fazem com 10 lá, a gente consegue fazer com 7 aqui, faz a coisa andar, aquele jeitinho brasileiro, aperta daqui, estica dali e vai embora, né? Então, essa conta fecha muito bem, realmente, por isso que a Scania, ela vê isso com muito bons olhos, os incentivos do governo, isso acabou estimulando mais ainda, né? Mas hoje, P&D aqui no Brasil tem uma importância estratégica para a Scania. Eles veem isso como sendo uma decisão estratégica, em função da qualidade profissional, as entregas, a flexibilidade, esse tipo de coisa. Então, a conta mais do que fecha. Essa é a visão. Obrigado. Só já entrando no assunto, eu não tenho nada a acrescentar o que o Rubens e o Edvaldo falaram. Eu acho que existe, sim, às vezes, um complexo de vira-lata do brasileiro, né? Eu acho que, do ponto de vista de pesquisa, pelo menos na área de ciência, nós não deixamos nada a desejar ao que é feito, a qualidade da pesquisa que é feita no hemisfério norte, né? Se você me perguntasse o que mais me deixa entristecido, né, é verificar a gente perder alguns dos nossos cérebros para fora
mas não por um problema de pesquisa em si, mas um problema de incentivo à pesquisa propriamente dito, né? Eu acho que não existe uma atividade governamental, né, focada em manter esses cérebros no Brasil, que a qualidade da academia brasileira, a qualidade dos pesquisadores brasileiros não deixam nada a desejar a qualidade dos pesquisadores internacionais. Do ponto de vista de desenvolvimento de medicamento, para ser um pouco mais focado na área da Ferring, o que nos atrapalha um pouco é a velocidade de importação de matéria-prima e de alguns produtos que são necessários para a bancada, né? Que isso, por vivência própria, quando você está lá fora, você consegue as coisas, se não overnight, no dia seguinte, né? Em 2 dias está na sua bancada para fazer. E aqui o tempo de importação de alguns insumos demora um pouco mais do que a gente gostaria. Mas isso não inviabiliza, eu acho que, como o Rubens falou, a gente faz do limão uma laranjada, né? Não é uma limonada, é uma laranjada, e a gente consegue se adaptar à diversidade de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil do que nossos pares lá fora. Esse é o meu entendimento. Pergunta da Alessandra, por favor. Obrigada, Jonas. Bom, de acordo com a pergunta-resposta, né, todos vocês, a minha pergunta vai um pouco sobre atração de talentos e P&D no Brasil. Estou acreditando, pela introdução de vocês, que todos fazem P&D, inovação aberta, se relacionam com a academia, né, no Brasil, fazem projetos com universidade. E como tem sido a atração de talento de vocês, né, via projetos? Porque a gente sabe que é uma grande oportunidade, né, baseado nessa história que todo mundo fala, né? A gente está perdendo talentos para fora, está difícil manter os engenheiros, cerca de 60% dos engenheiros muito bem formados no Brasil hoje em dia estão indo para o mercado financeiro, sabemos, a estatística não está legal, e precisamos que eles estejam na indústria. Eu gostaria de saber qual que é a estratégia de atração de talentos alinhada com o P&D na empresa de vocês no Brasil. Posso começar? Por favor. A parte de... quando você imagina a parte de cientista, né, para a indústria, pelo menos a indústria farma, esse pesquisador ele já passou por um processo de mestrado e doutorado, né? Ou seja, ele já sabe mais ou menos como é que funciona, né, a ciência, né? É muito difícil a gente ter pessoas saídas da academia entrando na indústria farmacêutica, né? Estou falando na parte de P&D. Geralmente ela já vem com uma bagagem de mestrado e doutorado, e o que a pessoa busca não é salário, o que ela busca não é, sabe, status, o que ela busca é a possibilidade de realizar alguma coisa, é ter um sonho, é ter um propósito de desenvolver alguma coisa que faça com que ele seja lembrado lá na frente, seja por um desenvolvimento, seja por uma nova molécula, seja um novo mecanismo de ação, isso o pesquisador de bancada. E, obviamente, dentro desse nicho, a gente tem muito talento dentro das nossas universidades que são pouco exploradas. Então, a gente vê que alunos com grandes potenciais recebem bolsas para fazer estudos lá fora do país. Eu, por exemplo, fui para Harvard e recebi a oportunidade de ficar, né? Mas eu resolvi voltar por outros motivos, mas outras pessoas ficam. Então, a grande maioria, eu acho que a imensa maioria recebe possibilidade de ficar porque os outros enxergam no brasileiro potencial enorme, coisa que nós não enxergamos. Eu acho que o que a gente falta, pelo menos como indústria farmacêutica, é ter uma maior discussão com as universidades para poder atrair esses recursos para dentro da universidade, fazer tipo um PhD in-house, né? com dificuldades, com desafios propostos pela própria indústria. Hoje a gente faz alguns ensaios, né? A gente tem algumas parcerias, mas eu acho que ainda são atividades pontuais que as indústrias fazem e não uma coisa de rotina, que é uma coisa perene, é uma coisa muito mais pontual. E existem, sim, universidades no Brasil que já estão um pouco mais adiantadas nesse processo e tem outros que estão no processo de construção. O legal seria se a gente pudesse dar chance a essas universidades nesse processo de construção.
de mostrar que é possível fazer interação com a indústria farmacêutica aqui no Brasil, né? E não apenas formar para o mercado para virar professor de universidade, e sim virar cientista. Como que está a questão de mão de obra na Ericsson? O cérebro de obra, né, na verdade, Edvaldo? Olha, a gente fez a opção pelo regime de inovação aberta já há algumas décadas, né? Então, nós temos parcerias aí bastante longevas com algumas das principais universidades brasileiras nos campos para os quais tem relação com o nosso portfólio. Então, a gente tem uma pirâmide que vem desde pessoas recém-formadas em ciências exatas, em diferentes campos, e até para pesquisa aplicada, mestres, doutores, pós-docs e assim por diante. E o fato de a gente trabalhar nesse regime de inovação aberta nos oferece uma rede muito rica de contatos nessas universidades. Então, a gente não tem tido problemas em atrair pessoas para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ericsson. Ainda que mais recentemente, eu acho que a indústria de TI, particularmente, ela tem sido bastante desafiada por força da pandemia, mas isso para nós da Ericsson não é um problema. Jonas, se permitir falar um pouquinho da Scania, que na realidade é um pouquinho o retrato da indústria automobilística, talvez um pouquinho diferente da indústria eletrônica, né, da parte farmacêutica e química. A indústria automobilística, na realidade, ela teria que ter um pouco mais de proximidade das universidades, né? A gente chegou a conversar isso dentro da Anfávia, quando nasceu lá o Inovar Alto. Isso está melhorando, cada vez a indústria automobilística está mais próxima da universidade, né? Mas a gente percebe assim um gap um pouco grande ainda entre o mundo acadêmico e o mundo industrial, vamos dizer assim. Então é assim, a gente recebe pessoas, a gente tem assim uma maneira de reter talentos aqui, é o que o Renato falou, né? A princípio a pessoa não olha a parte financeira, você tem que mostrar alguma coisa que aparece aquele brilhinho nos olhos, assim, né? Que a pessoa realmente se interessa em fazer e ela entende que aquilo lá ela vai trazer conhecimento, ela vai conseguir crescer como profissional e como pessoa, né? Então a Scania tem um programa muito bom de trainee, que é para realmente para tentar pegar essas pessoas com esse potencial do mercado, né, e principalmente do mercado acadêmico, o pessoal que acabou de se formar, a gente tenta manter essas pessoas motivadas com trabalhos que sejam bem futuristas, né? Então, qualquer engenheiro novo que a gente pega aqui, o que ele quer saber é de veículo elétrico, veículo autônomo, né? Então, ele não quer saber muito de se envolver com tecnologias atuais. Então, e assim, essa pandemia trouxe uma oportunidade legal, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar daqui em alguns projetos que estão rolando na Europa. Via Teams, esse tipo de coisa. Então, isso aí acabou criando uma certa facilidade da gente se envolver um pouco mais nessa parte de pesquisa. Mas, assim, o que a gente tem que fazer é aproximar mais a indústria automobilística do mundo acadêmico. A gente percebe que pessoas que vêm da academia realmente são extremamente teóricas, né? Mas, assim, falta aquela visão prática, né, do que fazer com essa teoria toda. Então, tem esse gap que realmente tem que ser preenchido. Ele começou a ser melhorado com o Inovar Alto, que a gente começou a investir mais ainda na parte de pesquisa, esse tipo de coisa, mas acho que tem uma distância bem grande em relação à indústria eletrônica e farmacêutica. Perfeito? Obrigado. Legal, legal. O conceito Triple Helix, né, que a gente fala muito, e quem conhece muito bem a própria Alessandra, o Jacob da Embaixada também está aqui. Podemos voltar para esse tema. Eu queria entrar um pouquinho no tema cultural, né? O Rubens já falou um pouquinho sobre essa parceria entre a Suécia e o Brasil, né? Como que funciona o estilo sueco como estilo brasileiro quando se trata P&D? Eu gostaria de pensar que é the best of both worlds. Isso é verdade? Com certeza é assim. A primeira vez que eu fui para a Suécia foi aquela questão, sei lá, 30 anos atrás que seja, né? Eu acabei morando, tive a felicidade, a graça de morar na Suécia durante um tempo com a minha família, né? E esse casamento entre cultura sueca e cultura brasileira funciona muito bem. Assim, parece que um nasceu para complementar o outro, né? Que quem
acho que quem teve a oportunidade de ir na Suécia, acho que com certeza você teve bastante na Suécia, né, Jonas? Com certeza. A vida do sueco mudou um pouquinho, mas ela é muito planejada, né? Ele consegue fazer o planejamento, ele vai para a escola, vai trabalhar, o caramba. Então, assim, tudo bem organizado, as coisas funcionam direitinho. Então, ele consegue se organizar e cumprir aquele plano que ele estava fazendo, né? Aqui no Brasil, a gente trabalha com organização, a gente tenta se planejar, mas assim, a gente tem que ser flexível, as coisas mudam, né? O brasileiro, ele tem que sempre ter um plano B na cabeça dele, até para assunto pessoal. Vou pegar um trânsito, se tiver trânsito na rua, que rua eu pego, né? Então, é assim, essa junção dessa flexibilidade que o brasileiro tem e a necessidade de ser criativo, com essa organização sueca, é um casamento perfeito. Por quê? A gente, pelo fato aqui das coisas serem menos estruturadas, a gente não tem condições de se planejar muito, né? Então, a gente aprendeu muito com o sueco de como se planejar, e o sueco aprendeu mais com a gente também de como ser flexível. Tem um exemplo muito grande, né? Foi em 2001, a gente teve que criar aqui um time para trabalhar com qualidade na produção, né? E então esse time foi criado aqui no Brasil e foi criado na Europa também para resolver desvios, esse tipo de coisa, né? O time foi criado aqui dia 20 de janeiro, no dia 21 já estava rodando com um monte de melhorias, né? Na Europa eles estavam discutindo como fazer esse tipo de coisa, né? Até a gente foi para lá e mostrar os resultados daqui, né? Porque a gente tem um negócio para fazer, você vai fazendo, vai adaptando, e assim, e com o tempo você vai se organizando. Então, esse casamento da organização sueca com a flexibilidade e criatividade do brasileiro funciona muito bem. Com todo respeito à religião de vocês, mas a crença de vocês, mas quando Deus fez a Suécia e o Brasil, acho que pensou em juntar isso de alguma maneira no futuro. Obrigado. Juntou mesmo, que legal. Eduardo, quer falar? Eu preciso falar, não é? Preciso dizer que adoro a resposta do Rubens, eu acho que essa é uma verdade absoluta. Eu apenas acrescentaria o fato de nós, brasileiros, sermos bastante criativos também, né? Não que ele já não tenha dito isso, mas eu acho que criatividade é um dos nossos fortes, e também a gente enfrenta ceticismo quando nos apresentamos em diferentes países, então a gente tem algo que eu chamaria de uma orientação a resultado, para provar o nosso valor. E isso cria uma combinação perfeita, né? E para fechar da minha parte, eu também queria concordar demais com o que o Renato disse. Eu acho que nós, brasileiros, precisamos tomar um banho de autoestima, porque nós somos capazes de fazer muito, absolutamente muito mais do que o que a nossa cultura nos induz a pensar. O brasileiro educado, bem qualificado, ele move montanhas e ele responde muito positivamente a desafios de quaisquer naturezas. É isso. Só complementando o que os amigos já falaram, eu acho que a nossa capacidade de pensar fora da caixa é muito mais intrínseca do que é muito mais, sabe, está na nossa pele, né? Eu acho que pelas dificuldades que nós atravessamos ao longo do tempo, em diversos momentos políticos, econômicos, etc., a gente tem uma resiliência muito grande, uma capacidade de adaptabilidade muito grande, e a gente traz opções que as pessoas não entendem de onde a gente tirou aquelas ideias, né? Então, a nossa capacidade de sair um pouco, né, de olhar de cima e procurar soluções, eu acho que é isso que nos diferencia como profissionais dos outros. Não que nós sejamos melhores ou piores, mas somos diferentes dos outros, né? E é uma coisa que eu vejo, como eu falei, a Ferrin tem 12 centros de pesquisa espalhados pelo mundo, né? E quando nós temos uma reunião global, né, que a gente tem uma reunião 2 vezes por ano de todo o time de P&D exatamente para procurar sinergias e etc., né? Um dos pontos que é sempre levantado é a capacidade de enxergar fora da caixinha, né? É de você procurar saídas onde ninguém mais estava procurando ou já tinha deixado de lado, já tinha esquecido, e você vai lá e você fala, não, dá para fazer, vamos tentar, vamos fazer dessa maneira que rola. Então, eu acho que a resiliência e a qualidade, como o Edval falou, é muito grande, a gente não deixa nada a desejar. Dessas diferenças entre cultura sueca, cultura brasileira, suíça, alemã também tem aqui, né? Então, na verdade, não é um obstáculo, né? É oportunidades, né? Uma riqueza, na verdade, né? Bem interessante. Mas alguém quer comentar isso?
temos outras empresas aqui, não só suecas, né? Não sei se alguém quer comentar o assunto, a cultura sueca versus brasileira. Alguém quer levantar a mão? Senão a gente continua na agenda, tem mais temas aqui ainda. Tá bom, vamos continuar. Eu gostaria um pouquinho para voltar sobre a questão da Alessandra, né? O diálogo entre a academia e setor privado, né? O triple helix, que é setor privado, setor público e academia, né? E vocês já comentaram que o Brasil produz bastante material científico, né, de alto nível, mas que não chegam às empresas, né? Estão lá nas prateleiras da USP, da Unicamp, não sei o que, ITA, e não chega tanto para vocês. Como é que isso poderia melhorar? Quais as iniciativas de vocês e qual a visão do futuro? Se você me permite, esse daí é um tempo que eu exploro bastante, né, que é a qualificação dos núcleos de inovação de tecnologia das universidades, né? Eu ainda sinto falta de ter um niche, né, que a gente chama mais atuante, né, porque um grande problema, eu acredito que para os colegas também, seja propriedade intelectual, né? Quando a gente fala de um desenvolvimento de um medicamento, a gente está falando de algo que vai começar agora e, se chegar ao mercado, vai chegar daqui a 10 anos, né? Por todo o prazo, todo o processo, né, regulatório que tem que se fazer. Então, a gente ainda sente ainda um pouco em algumas universidades, é claro, uma imaturidade, né, dos núcleos de inovação tecnológicas, que isso eu acho que faz parte do aprendizado, né? Eu acho que faz parte da indústria farmacêutica, seja ela internacional ou seja ela nacional, de ajudar nesse crescimento. Quanto mais rápido esses núcleos de inovação se aperfeiçoarem, vai ser melhor para o ecossistema, né? Então, eu acho que não tem que ser uma coisa passiva da indústria farmacêutica, eu acho que tem que ser uma ação ativa, né? Mas isso eu acho que como é que eu chamaria, de um calcanhar de Aquiles que nós temos. Alguns niches, alguns núcleos de inovação ainda não estão preparados para esse tipo de parceria, né? E, obviamente, o que a gente tenta fazer é dar curso para eles, é mostrar o caminho, é mostrar que é muito mais interessante eles terem uma patente do que um paper publicado, né? Não tem problema nenhum ter um trabalho publicado, mas pensa na propriedade intelectual que esse trabalho pode trazer, não só para a indústria, mas como pesquisador também. Então, isso seria um gap que a gente tem, que a gente está melhorando, mas que seria um ponto de atenção que eu vejo que deveria ser reforçado. E só voltando, eu estou falando como Ferring ou como indústria farmacêutica, a gente não conta muito com a parceria do governo. A gente acredita que se o governo não tiver metido nesse business, melhor para a gente. Então, é muito mais interessante ser uma interlocução entre indústria farmacêutica e universidade e pesquisador, e deixa o governo à parte disso. Rubens, eu posso comentar também, sim. Jonas? Sim, por favor. Desculpe. Nós temos essas parcerias com as instituições, algumas privadas, a maioria públicas, e a gente fez um trabalho bastante profundo de identificar a vocação das instituições e dos pesquisadores e fazer o melhor casamento possível com os problemas de pesquisa que nós temos no nosso portfólio, né? E, em função disso, a gente endereça essa questão que o Renato colocou, que não é exatamente dinheiro que o pesquisador procura, mas ele procura relevância científica. E isso tem dado bastante certo. Agora, uma observação bastante pessoal, eu diria, né, porque o assunto é complexo, a minha opinião é de que deve haver alterações nos sistemas de promoção de plano de carreira do pesquisador nas instituições de ensino, que ele é muito voltado para essa questão de produção de papers e muito menos voltado ao desenvolvimento de negócios em função do capital intelectual acumulado na instituição. Eu acredito que enquanto não houver um estímulo para que esses pesquisadores progridam no plano de carreira das instituições, com base em outros KPIs, em outros medidores,
a gente vai, do ponto de vista quantitativo, continuar enfrentando resistência. Bom, se vocês me permitem, no caso da Scania, é que eu falei, né, não no caso da Scania, a indústria automobilística, ela tem um gap muito maior, talvez, do que a indústria eletrônica e farmacêutica, né? O que a gente tem feito é o seguinte, no caso, especificamente da Scania, a gente se aproximou bastante da CISB, né, para tentar desenvolver alguma coisa junto. A gente começou alguma coisa, tinha uma parte de teste de motores lá em Sorocaba. E assim, o que eu percebo que falta para a indústria automobilística, conversando com os professores, com os pesquisadores das universidades que a gente tem contato, você percebe assim que eles são extremamente teóricos, mas eles não têm muito o que você falou, essa visão de negócio, né? Não tem essa visão de negócio, sabe? É o que eu falei, você pode ter um tema extremamente interessante, mas isso aí depois tem que virar alguma coisa comercial no final da história, né? Então, o que realmente falta é essa proximidade da indústria com a academia para a gente poder saber aproveitar todo o potencial que tem dentro da academia e o pessoal da academia entender que, no final das contas, você está falando de um business, né? A coisa tem que fechar a conta de uma maneira ou outra, né? Então, é assim, a gente chegou a conversar bastante com pesquisadores, falou, estamos fazendo isso, mas legal, e aí? Mas sabe, ele não consegue ver uma aplicação prática, uma visão de negócio, como você falou, Edivaldo, entendeu? Eu acho que isso falta, por isso que tem que aproximar, é o que eu falo, que, por exemplo, seria muito bom ter doutores dando aula na academia, que eles trabalhassem também dentro da indústria, sabe? Para trazer essa visão prática da indústria para dentro da academia e vice-versa, sabe? Tem que um juntar com o outro. A única maneira realmente de aproveitar todo esse estímulo, todo esse potencial que tem na academia dentro da indústria, e a academia, como você falou, Edivaldo, enxergar um negócio disso aí, não só gerar paper para, sabe, sem saber realmente o que vai acontecer no final. Rubens, se você Obrigado. me permite, é um bate-papo, então deixa eu... eu sou da Unicamp, né? Quer dizer, eu vim do Rio de Janeiro, não sei se dá para notar pelo sotaque, mas eu vim do Rio de Janeiro, mas fiz meu mestrado na Unicamp e meu doutorado na USP. E uma das coisas que eu faço questão de fazer semestralmente, eu dou uma palestra nos dois lugares, né? Mostrando como é que é a vida de um pesquisador fora da universidade, né? E uma coisa que eu converso com eles é exatamente isso, né? É você tirar um pouco do foco em produção científica, né? E desenvolvimento de produção voltada ao negócio, né? E uma coisa que eu converso, eu chamo os NITs os núcleos de inovação, para esse bate-papo, né? E eu estou vendo que existe uma melhora na maturidade desses professores, desses alunos, mas o grande problema que a gente tem, no caso específico da indústria farmacêutica, é o CNPq. O CNPq, ele dá a verba para o pesquisador baseado em produção científica. Se ele faz uma patente ou se ele deposita uma patente, ele não ganha a verba de bancada dele para ele poder fazer o desenvolvimento que ele tem que fazer. Então, é complicado para eles também. Eu tento me colocar na posição deles, né? É por isso que muitas das vezes a gente financia um projeto, né? E fica ao lado do pesquisador e falando, olha, isso daqui é patenteável, vamos conversar com o seu núcleo de inovação. E a gente tem que ajudar nesse processo, porque senão essa roda não vai sair do lugar, né? A gente vai ficar sempre patinando no mesmo espaço, né? Mas eu concordo contigo, eles não têm foco no negócio, eles não têm foco em resultado, eles têm foco em desenvolver pesquisa pelo simples fato de ser, desculpa a expressão, legal fazer pesquisa, né? E não com ok, eu vou desenvolver uma pesquisa para atender essa necessidade de um mercado específico. Mas eu concordo em gênero legal contigo. Alessandra do CISP, por favor. Eu gostaria de entrar no bate-papo, fazer alguns comentários, tá? Sobre os nossos pesquisadores, professores, eu concordo muito aí com a fala do Edivaldo, né? Eles realmente são avaliados por produção científica, né? Essa é a carreira deles, além, né, de bolsas de produtividade do CNPq. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo, trabalhar todo mundo para que haja uma reestruturação da carreira, né, dos professores universitários dos públicos.
Além disso, se a gente comparar com Suécia, né, os nossos professores da maioria das universidades, eles são funcionários públicos, né? Eles entram na universidade e têm aquela sua carreira com seus degraus e vão se aposentar, né? O que lhe estimula a trabalhar com a indústria? Eu acho que a gente começa a pensar por aí, né? Uma das coisas, por isso que eu fiz a pergunta sobre a atração de talentos com a universidade, né? Quando você começa a interagir com a universidade, com a academia, você vai achar algumas joias, alguns professores realmente que fazem a diferença, que é exatamente o que o Edivaldo comentou, né? Fez a sua busca, achou alguns professores, começou a trabalhar, e é aí que a gente consegue mudar essa relação, por meio de projetos de relação, né? Eles vão formar mestrados que trabalharam em projetos em conjunto com vocês, que serão excelentes engenheiros, químicos e farmacêuticos, e aí que eu acho que a gente vai adentrando no mundo da academia e saindo dessa vala comum, porque senão a gente não sai desse discurso. Além disso, eu gostaria de convidar vocês, eu acho assim, eu tenho muito relacionamento com muitas universidades, tem casos maravilhosos no ITA, na USP São Carlos, na Federal de Santa Catarina, com empresas brasileiras e com Suécia, que eu acho que a gente tem que compartilhar com vocês, porque assim, dá para fazer muita coisa. Além disso, existe um programa muito legal da Embraer, chamado o PE, Programa de Especialização, juntamente com o ITA, que é show, né? Exatamente o ITA, seus professores focados em especialização dos seus engenheiros, né, para trabalhar depois de um certo tempo na Embraer, que é um programa fantástico. Todos esses engenheiros que passam por esse programa passaram de alguma forma pelo ITA, vão ser grandes engenheiros da Embraer e depois continuam colaborando com o ITA e com as outras universidades, que é um outro mecanismo. Então, assim, dá para fazer muita coisa para a gente, né, colaborar cada vez mais, né, usar a nossa academia. Vamos lembrar o quanto que o Brasil investe, né, do recurso público nas universidades públicas. Eu acho que a gente, todos juntos, temos que olhar diferente e aproveitar cada vez mais esse recurso e essas pessoas que estão sendo formadas, que muitas vezes estão pensando muito mais em ir embora do país do que ficar aqui na nossa indústria. A gente sabe, esse é o momento que a gente está vivendo no Brasil. Então, fico aqui a proposta para fazer um evento com vocês e acho que tem, só para engrossar o caldo aí do bate-papo, para a gente se ajudar um ao outro. Perfeito, Alessandra. Muito obrigado pelo input. O CISP está até vizinho nosso aqui, né, na Oscar Freire. Então, seria muito boa entre a Câmara e a CISP. Algum comentário antes que a gente deixe o Jacob falar da embaixada? Eu só teria só um comentário, se vocês me permitem, só pegando carona no comentário da Alessandra. Esse casamento entre ITA e Embraer foi perfeito, né? Fisicamente, entendeu? Então, é a única instituição de ensino que eu conheço desse nível que realmente existe esse intercâmbio muito bom. É o que você falou. Os professores do ITA são pesquisadores dentro da Embraer, né? Então, esse casamento é perfeito. O que a gente teria que ter é mais casos entre ITA e Embraer. Entendeu? Só pegando o carona que você falou, Alessandra. Obrigado. É que eles têm um programa de especialização, é um programa de especialização, é um curso, né? E depois também tem professores que fazem projetos e professores que dão aula nesse curso de formação, de balizamento, né, para os engenheiros da Embraer. Não, eu acho que existe, desculpe, só para alegrar a discussão, né? Existem outros casos também, existe Petrobras com a COP do Rio de Janeiro, existe a GE com a COP do Rio de Janeiro. Então, existem sim, mas eu acho que pela dimensão do Brasil, pelo tamanho do Brasil, isso é muito pouco. É muito pontual, né? A gente deveria ter isso no Nordeste, a gente deveria ter isso no Norte. A gente não explora a nossa biodiversidade da maneira que poderia, com o potencial que poderia, né? Isso, muitas das vezes, a gente vê indústrias fazendo desenvolvimento, né? E isso alejando a universidade desse desenvolvimento, né? Então, eu acho que a interação da academia com a indústria, né, tem que ser promovida. Eu acho que, Alessandra, que criar fóruns de discussão de como a gente criar sinergia é muito interessante, né? Mas, como eu falei, ainda são muito pontuais esses tipos de parceria, né? São José dos Campos, Rio de Janeiro. Deveria ter isso, sei lá, em cada estado deveria ter um modelo desse instalado, né? Legal. O Jacob, por favor, começa também a falar
sobre você. Quem você apresenta, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou, meu nome é Jacob, eu sou conselheiro científico aqui na Embaixada, trabalhando com nossa colaboração bilateral na área de pesquisa e inovação. E eu também ouvi essa coisa que aqui no Brasil, essa é uma questão de cultura, que as pesquisadoras preferem ficar na universidade e fazer uma carreira acadêmica e eles têm prioridade de publicar scientific papers. Só que uma pergunta é por que assim? Porque, por exemplo, na Suécia a maioria querem sair na indústria, no setor privado, mas aqui no Brasil é porque é melhor possibilidades como uma carreira acadêmica. E por que as pesquisadoras têm esse medo de entrar na indústria e preferem ficar na academia? É uma pergunta. E outra é que eu também ouvi que você já disse que por que você não realizamos tanta essa pesquisa que nós temos no Brasil? É por causa de falta de esses modelos de negócios. E também gostaria de saber quem é que pode resolver esse problema. O problema é as universidades que têm regras muito rígidas, que, por exemplo, esses sobre direitos, ou como se fala, propriedade intelectual. É isso que é o problema mesmo, ou tem outros... eu sei que está melhorando, mas quem é que tem o poder de melhorar isso? E, ultimamente, eu só gostaria de dizer que eu estou muito impressionado com o nível de pesquisa e competência aqui no Brasil. Eu acho que é uma pena que nós não usamos mais isso para realizar em pesquisa aplicada. Foi muitas perguntas, desculpa. Jacob, se você me permite, só voltando à parte de interação com a indústria, com a universidade, né? Eu acredito que não existe um culpado, né? Não tem. Eu acho que a culpa não é da universidade, a culpa não é da indústria. Eu acho que nesse momento, né, para a gente achar quem é o culpado, e sim como é que a gente soma esforços para resolver o problema. Existe um problema, né? E como é que a gente consegue resolver isso? A gente só consegue resolver isso com a educação, né? É educando, né, e sendo educado como indústria também, né? O pesquisador tem o time dele, a indústria tem o time dela, e a gente tem que chegar num common ground, né? A gente tem que conversar com a academia e conversar, mostrar que no horizonte mais extenso, né, a chance de retorno financeiro para a academia, para o pesquisador, para o laboratório dele, é muito maior do que ele ficar pensando em produção científica de papers e etc. O problema é que talvez nós estejamos sendo... não estejamos passando a mensagem de maneira adequada. É por isso que a gente precisa conversar, a gente precisa ter mais debate, ter mais discussões como essa que a gente está tendo aqui, para deixar eles mais confortáveis, né, a discutir com a indústria. Eu me lembro que quando eu comecei na indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica era considerada uma vilã junto às universidades, né? E hoje o cenário já é diferente. Hoje já existe uma porta aberta para discussão, uma porta aberta para melhorias, mas ainda existe um gap, né, a ser construído, ou a ser suplantado, né? Então, essa ponte a gente tem que criar, e é uma ponte de mão dupla, né? E aí eu acho que a ajuda da Alessandra, a ajuda de todos os parceiros, a gente consegue construir isso, mas não vai ser da noite para o dia que a gente vai resolver esse gargalo. Mas eu acho que não existe um culpado, eu acho que existem stakeholders que podem resolver o problema. Só para esclarecer, eu não estou procurando um culpado, só que para onde nós podemos resolver o problema.
Bom, talvez eu possa dar minha contribuição a esse tema, e a sua pergunta, Jacob, é bastante ampla, né? Então, vou ser um pouco pontual. Eu acho que a gente precisa fazer um esforço para desqualificar mitos, né? Existe um mito na academia de que fazer, e eu estou falando quantitativamente, né? Não todas, evidentemente. Existe uma resistência de certas universidades de formar parcerias com a iniciativa privada por conta de alguns desses mitos. Como também existem mitos nas empresas de que é muito difícil, se não impossível, obter resultado de projetos em parceria com universidades. Então, em todos os setores você tem os bons atores e os maus atores, e o que eu acho é que a gente precisa dar publicidade dos bons casos, né? A Ericsson é um desses casos, e há vários, centenas, milhares no Brasil. A gente tem pesquisa de altíssima qualidade em Belém do Pará, Recife, Campina Grande, Campinas, São Paulo e assim por diante. E sempre respeitando a instituição e a vocação do pesquisador. Eu acho que a gente precisa, sim, dar publicidade em eventos como esse e outros, para que os bons atores se aproximem e, através do conhecimento, a gente gerar riqueza para as instituições envolvidas, as universidades, as empresas, os indivíduos e, muito especialmente, para o país. E, se vocês me permitem, eu tive a oportunidade de estudar tanto em universidade particular quanto em universidade pública, né? E o que eu percebi, assim, tem uma diferença muito grande, que nem, por exemplo, eu estudei na USP, né? A USP, ela é extremamente preocupada, assim, em pesquisa científica, né? Sem falar o nome da faculdade particular que eu estudei, por questão de respeito, ali era uma visão de negócio que não era o produto deles não era ensino, o produto deles, vamos dizer assim, o ensino era uma maneira de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Sem falar o nome da instituição, mas é uma instituição particular bastante de renome. Então é assim, eu acho que a indústria, é o que a gente falou, a universidade pública, ela deveria ter uma visão um pouquinho mais prática, um pouquinho mais de negócio, né? E talvez a universidade particular, ela deveria ter uma visão menos de negócio, vendendo educação, e ver que ela poderia, talvez, ter mais lucro realmente se ela se aproximasse da indústria realmente e pudesse gerar alguma coisa útil não uma coisa útil, essa palavra não é legal, uma coisa um pouco mais prática com que eles conseguem gerar de pesquisa. Então, eu acho que são dois approaches, uma para a universidade pública, outra para a universidade particular. Essa, pelo menos, é a experiência que eu tive de estudar nas duas. Uhum. Temos um comentário do José Luiz, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é José Luiz. Opa, estou em casa aqui. José Luiz Barbosa. Não, eu tenho uma experiência de 30 anos na Suécia, trabalhando com inovação e tecnologia nos últimos 12 anos. E vou ser um pouco do advogado do diabo aqui. O que acontece? Nesse discurso de acadêmicos virem para a área de negócios ou não, coisa ligada a isso. Vocês que acompanham, principalmente o responsável pela Ericsson, o que vocês veem na Suécia hoje em dia? Há 12 anos atrás, a Ericsson lançou um projeto no sul da Suécia, em Skåne, porque eles viram serem atropelados pela Google e pela Apple. Eles viram que a Apple e a Google estavam dominando totalmente o mercado de tecnologia móvel. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram uma proposta chamada Mobile Rise, no sul da Suécia, onde eles pegaram algumas universidades do sul da Suécia, a parte pública, né, de Skåne, e a Ericsson, a Telia, e lançaram um desafio para empreendedores, ou pessoas que gostariam de empreender na área de tecnologia móvel. Isso foi o começo dessa grande indústria sueca que bomba hoje em dia, que domina o mercado dentro da tecnologia móvel. O que eles fizeram? Em vez de fazer que pesquisadores, tá, ou pesquisa dentro de empresas saírem para o mercado comercialmente, eles inverteram. Chamaram empreendedores que gostariam de pegar essa pesquisa dentro de universidades, todas essas pesquisas dentro de empresa e tornassem isso possível comercialmente. Esse foi o primeiro grande passo de toda essa indústria que a gente vê na Suécia hoje em dia. Então, assim,
O que eu aprendi? Eu sou um deles, que eu sou empreendedor dentro dessa estrutura. E o que eu vejo? O que eu entendo disso aí? Gente, a grande volta, a grande virada foi quando eles viraram, em vez de continuar tentando fazer que pesquisadores, pesquisa dentro da empresa, saíssem para o mercado, pegar pessoas do mercado, empreendedores, que quisessem pegar isso e comercializar. Comentários? O meu comentário é que essa é uma das várias iniciativas de inovação da Ericsson, né? Eu posso dizer que a gente tem diferentes modelos, diferentes temperos, com diferentes motivações, mas também tem o nosso carro-chefe, que é a gente respeitar os processos de padronização definidos no 3GPP e fazer o trabalho clássico de padronização, de pesquisa e de desenvolvimento. Nós temos o que a gente chama de Ericsson Garage, que é alguma coisa que se assemelha muito ao que você falou, José Luiz, são esforços internos. A gente tem contextos que a gente faz o convite para as universidades e instituições de ensino na linha dos pesquisadores do ano. Então, são vários casos, né? A Ericsson tem várias fórmulas, né? Não tem só um jeito de fazer, mas a gente é muito experimental, né? E esse é um dos casos. Jonas, você está em mute. É um clássico, né? Agradecendo José Luiz, Edvaldo, eu falei que, por ser sueco, a gente não pode atrasar muito, né? O encerramento é para ser mais ou menos 4 horas, então vamos chegar até as últimas perguntas. Eu queria saber um pouquinho sobre o futuro, olhando os próximos 5, 10 anos da Ericsson, da Ferring e da Scania. O que você enxerga de oportunidades e de obstáculos? Onde vocês estarão daqui 5, 10 anos? Quais são os planos? Qual a visão das 3 empresas? Isso é para encerrar esse webinar de hoje. Quem quer começar? Não, eu posso começar. Primeiro, novamente, obrigado pelo convite, né? A gente aqui da Ferring tem alguns objetivos, né? O nosso laboratório é focado em drogas semissólidas e líquidas e nanotecnologia. Então, o nosso objetivo, como você perguntou, nos próximos 5 e 10 anos, é a gente continuar essa parceria junto com as universidades, junto com algumas indústrias nacionais, para tentar buscar sinergismo. Existe uma tendência, né? Eu acho que como foi o Edvaldo falou, dessa inovação aberta, né? A gente faz parte dessa inovação, dessa vontade de fazer, né? Existe, obviamente, um problema que a gente vai ter que tratar, é o problema de propriedade intelectual, né? Mas eu acredito muito no potencial do cientista brasileiro, né? Acredito muito na nossa ciência, faz com que essa potencialidade seja conversada nos fóruns de discussão de P&D, quando nós temos esses fóruns, a oportunidade de discutir. Agora, semana que vem, a gente vai estar com o nosso vice-presidente de P&D aqui no Brasil, e vai ser mais uma oportunidade de estreitar a relação, levar ele para a universidade, conversar com pesquisadores, e é isso. Eu acredito que sim, né? A Ferring tem um compromisso, né, que foi firmado com o Mr. Poulsen, que é o fundador da Ferring, de desenvolver pesquisa nacional, pesquisa aqui no Brasil, começando aqui do Brasil indo para o mundo. Obviamente, a gente vai buscar onde nós tivermos a melhor capacidade de desenvolver esse produto, né? Mas a ideia é não sair do Brasil tão cedo, né? E buscar parcerias as mais amplas possíveis, seja com academias ou seja com indústrias nacionais, né? Eu também gostaria de agradecer o convite que me permitiu participar desse evento fantástico. No curto prazo, o que a gente enxerga é a nossa união de forças, com base na nossa experiência em redes 5G, para provar para a sociedade o poder de transformação e do aumento da qualidade de vida, o aumento da produção em diferentes indústrias que as redes 5G oferecem. E um pouco mais adiante, mais especificamente da operação de P&D, continuar esse trabalho da nossa condução estratégica
cuidando muito das competências do nosso profissional, porque de verdade o que a gente vende é a nossa competência, nós não vendemos produtos, nós vendemos a nossa competência, para que a gente possa fazer essa transformação e evolução do 5G para coisas como, por exemplo, comunicação holográfica, telepresença, e o que eu já falei aqui em diferentes oportunidades, internet dos pensamentos, internet dos sentidos e assim por diante, para que a gente possa continuar trazendo revolução por sobre a rede de telecomunicações. Obrigado. Se vocês me permitem, de novo, gostaria de agradecer. Como a gente falou a semana passada, Jonas, 1 hora ia ser pouco, sabe? O assunto realmente é extremamente extenso, né? Principalmente quando tem pessoas brilhantes que nem aqui nesse fórum, né? Mas é o seguinte, falando em termos de indústria automobilística, a indústria automobilística está passando por uma transformação. O futuro é a eletrificação e veículo autônomo, né? A indústria automobilística ela vai ser obrigada a se reinventar. Senão ela é capaz de virar uma Kodak da vida, uma Olivetti da vida. Quem conhece máquina de escrever, acho que algum de vocês fizeram curso de datilografia, eu fiz, né? Mas assim, a indústria automobilística vai ser obrigada a se reinventar. E a única maneira de se reinventar é se aproximando da academia. Quando eu falo, não é nem criar uma ponte, né? A indústria vai ter que estar dentro da academia, a academia dentro da indústria, não é nem criar ponte nisso aí. É a única maneira de a indústria automobilística tradicional conseguir competir com uma Tesla, com Elon Musk, com esse tipo de visão que está vindo. Então, vai demandar coisas muito mais rápidas, muito mais velozes e mudanças muito mais significativas. Então, a única maneira de fazer isso aqui no Brasil, e o Brasil tem uma participação muito grande disso aí, que nem eu falei, aqui a gente tem condições assim que são totalmente adversas em relação à Europa, ter essa junção de indústria com academia e de uma maneira que seja uma relação de ganha-ganha. Não tem outra maneira, é questão de sobrevivência. Isso na minha visão. Obrigado. Obrigado, Rubens. Boas palavras de encerramento. Eu também queria continuar mais algumas horas aqui. Aprendi muita coisa hoje, mas realmente acho que o pessoal está correndo para o próximo webinar, né? Próxima reunião. Muita correria, né? Mesmo nesse novo normal. E eu nem vou me arriscar a resumir o que tudo foi falado hoje. Como eu falei, foi uma bela aula. Acho que todos nós aprendemos muito. Quem está aqui tem várias empresas grandes que está talvez negociando com headquarter, não sei, em conversa interna sobre investimentos na EPD. Com certeza essas 3 empresas que se apresentaram hoje estão dispostas para fazer um benchmark, né? Então, de inspiração para quem quer saber mais sobre as oportunidades, né? Principalmente, e os obstáculos também que existem aqui no Brasil nessa área. Mas acho que o resumo foi isso. Tem mais oportunidades do que obstáculos, né? Então, essas 3 empresas mostram que realmente vale a pena. E para a nossa Câmara Sueca, isso é notícia boa, né? Estamos aqui promovendo Suécia no Brasil e temos, com certeza, muitas possibilidades, né? O Brasil é um país imenso, como vocês também comentaram, e eu sempre vejo o desafio como oportunidade, né? Então, o que está faltando aqui tem bastante solução, não só na Suécia, mas fora outros países que nós podemos promover aqui no Brasil, né? Então, parabéns para vocês, Renato, Rubens e Eduardo. Obrigado mais uma vez pela participação. Estamos gravando, agora vamos lançar esse vídeo no nosso site. Vamos promover e divulgar. Acho que isso, senhores. Mais algum comentário antes que a gente feche o vídeo? Eu só acho, novamente agradecer, e eu acho que a gente não devia parar por aqui. Eu acho que a gente deveria, de tempos em tempos, mostrar o que está acontecendo, se está melhorando, se não está melhorando. Então, eu deixo um desafio para vocês, sei lá, montar uma dessa a cada 6 meses, a cada 4 meses, eu acho que seria interessante. E aí ter outros players com outras ideias, para a gente não deixar isso como uma ação pontual e tornar isso como se fosse uma rotina da gente. Se você me permite, eu acho que o teu comentário é muito pertinente, né? Acho que um dos problemas que a gente tem no Brasil, a gente abre algumas frentes, né? E de repente fecha em função de outra, né? Então, na realidade, essa era uma coisa que a gente deveria manter aberta, né? Sem dúvida nenhuma. Senão, com o tempo, a coisa vai se perdendo, né? Concordo plenamente com você. Já criamos um núcleo, né? Pode crescer. Então, temos os grupos aqui, né? Tem grupo fiscal, grupo public affairs, grupo jurídico. Então, se alguém que tem interesse no
na inovação P&D, por favor, a Câmara está aqui para ajudar. E como o Edivaldo falou, inovação tem tudo quanto é lugar, né? Não é só dentro do laboratório. A gente consegue inovar, seja em recursos humanos, em jurídico, é pensar um pouquinho fora da caixinha. Perfeito. Estamos aqui à disposição. Mais uma vez, obrigado. E vamos continuar o diálogo. Ok. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado para vocês aí, obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Grande abraço a todos. Tchau. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.